partir de agora, na 93,3 FM, Central Costa Oeste. uma reunião de notícias, reportagens, entrevistas e o resumo dos principais fatos do momento. Central Costa Oeste, na apresentação de Elder Boff. Olá, boa tarde, começando o Central Costa Oeste nesse dia 13 de junho de 2020, dia de Santo Antônio, padroeiro da paróquia de Santa Helena, edição do Mauro Vinícius, patrocínio da Farmácia Real, Bianchetti Juarez, Consórcio Servop e Laboratório Santa Clara. Hoje no programa, já recebendo Álvaro Freire, gerente-geral do Cressol, que completa dia 24 agora de junho, 25 anos, jubileu de prata. O advogado indígena Biratã Maia falando sobre os índios e o Covid e também a mineração de terras indígenas, além da questão latifundiária, demarcação de terras indígenas. Sebrae e Prefeitura lançaram um programa para diagnosticar empresas. Conversa com o pessoal do Sebrae e empresários locais. Ainda, uma bênção especial no aniversário que é hoje do programa Ave Maria, com o Padre Edivaldo. Hoje, dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, como eu disse. Entrevistas fora da rádio ou no estúdio, sempre utilizando máscara. Por isso, em algumas matérias, a voz vai ficar um pouco diferente. O Central só está começando. A semana, aliás, foi diferente, com a divulgação de vários casos confirmados de Covid-19 aqui no município. Pensávamos nós que éramos uma ilha. Não, o corona chegou. E com ele, a retomada da preocupação, a edição de novo decreto com restrições ao funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais, notadamente do ramo de comida, de alimentação e também de bebida. Durante a noite, só entrega. A semana também foi marcada pela mulher do enxofre, santelenense, que bateu um dedo de prosa com Bolsonaro e depois conversou com o pessoal do Ministério da Saúde, expondo os milagres do enxofre rico. O alho que é enxofre foi o destaque, desafiando inclusive a autocontaminação. Se quisessem, para provar que sua ideia é plausível, arrisco meu couro, disse ela. Em outras palavras, pode injetar corona em mim, assuma a responsabilidade. Marlise Neuberger teve seu momento durante esta semana e ela diz que tudo se baseia em Jesus, tudo se baseia em Deus. E eu estou em contato agora direto com ela para falar um pouco sobre este tema, sobre esse assunto que foi mídia nacional até internacional. Boa tarde, Marlise. Boa tarde, Elder. Me explica um pouco mais sobre como é que foi esta sua semana. Foi agitada? Foi normal? Na verdade, eu acho que não foi agitada, foi tudo tranquilo, foi preparação de Deus. Foi tudo instantâneo, foi muito ágil. Só tive problema com o atraso do voo para retornar. Jesus, ele me mandou falar com o presidente. Então, eu tentei de várias formas não querer vir a Brasília, né? Então, eu enviei e-mail, eu fiz ligações, mas parece que nada do que eu informava chegava ao presidente. E então o senhor falou, agora você vai para Brasília. Então, comprei a primeira passagem que eu consegui e vim. Quando eu estava em São Paulo, de São Paulo a Brasília, eu tive um companheiro, e esse companheiro de viagem, ele trabalhava justamente no Palácio do Planalto e ele me disse aonde encontrar o presidente, porque eu estava vindo às cegas. Eu desembarquei do avião e fui para a Esplanada e em menos de 1 hora eu consegui conversar com o presidente. O presidente, ele me falou que no outro dia ele conseguiria uma reunião com o pessoal da saúde. Nós todos sabemos que não tem agora um ministro da saúde, é um suplente e ele não é um profissional na saúde. Então, me proporcionou uma reunião com o médico do Palácio do Planalto, da presidência. Eu conversei com ele, expliquei tudo, ele me fez várias perguntas e ele concordou com o assunto. Ele falou que é real, que funciona mesmo, que é verídico. O que ele não entendeu é como que eu sabia de tudo isso, sendo que eu não tenho estudo
de medicina. Bom, Marlise, como é que funciona tudo isso? Você pode me explicar? Mas quando se trata de Deus intervir no comportamento, nos acontecimentos no ser humano, não tem muita explicação. Então, o enxofre, ele precisa passar agora por um processo. Todos nós sabemos que ele funciona. Quem entende sobre o enxofre sabe o que ele faz no nosso organismo. Então, precisa agora termos paciência, esperar que eles façam os testes e precisa ser comprovado cientificamente, entende? Não é só chegar e falar e dizer agora está pronto. As pessoas têm que ter um pouco de paciência e esperar que precisa ser comprovado clinicamente, estudos, para que depois possa ser lançado isso ao público. Acontece que o Senhor Jesus me explicou dessa maneira. O enxofre orgânico, ele é entre os terceiros minerais mais abundantes no nosso corpo. Como eu perguntei ao presidente, por que não é feita a suplementação do enxofre? Eu entendo que é por causa do mito de inferno, de fim do mundo, como o lago de enxofre e fogo do último dia. Então as pessoas tendem a ter medo do enxofre, colocando isso como algo maligno. Mas o nosso corpo, ele precisa do enxofre, como eu citei ao presidente, um dos alimentos que contém enxofre, que é o alho, em grande quantidade, por isso ele aumenta a nossa imunidade. Eu citei um alimento para que as pessoas possam compreender que o enxofre não é algo tóxico, porque eu perguntei a centenas de pessoas durante esse período, esse ano aqui que nós estamos, no decorrer desse ano, no meio dessa pandemia, eu perguntava para as pessoas assim, o que você sabe sobre o enxofre? Você faria consumo do enxofre? Não, isso é tóxico. Não, isso não é tóxico, gente. Isso é algo que é natural do nosso corpo, mas por ele estar abaixo do nível necessário para o nosso corpo, é o que proporciona com que os vírus e as bactérias possam entrar no nosso corpo com mais agressividade e nos enfraquece, nos adoece, nos coloca em situações críticas de saúde. Eu tenho para mim que existe como algo oculto que o mundo não quer que nós sabemos. É o que eu penso, porque todo mundo sabe que o enxofre é necessário, mas a reposição adequada do enxofre, como do cálcio e do magnésio, o enxofre, ele impede, ele cura as pessoas de enfermidades menores, entende? O enxofre impede as pessoas de adoecer e normaliza o nosso organismo. E as pessoas doentes, é comércio, é lucro. Mas as pessoas saudáveis, a medicina perde dinheiro. Então, eu acredito que é por esse motivo que nunca foi feito uma demonstração do poder benéfico do enxofre, justamente para que as pessoas precisem da saúde e sejam dependentes. Muito obrigado pela atenção e por atender a gente aqui no Central Costa Oeste. Boa tarde, Marlise. Eu agradeço a oportunidade e tenha uma boa tarde. Muito bem, estamos recebendo aqui no programa, como eu havia anunciado anteriormente, Álvaro Freires da Silva, que é gerente-geral do Cressol em Santa Helena. Essa cooperativa de crédito, principalmente atendendo o pequeno produtor rural, não só esse, que nasceu em Dois Vizinhos, aqui no sudoeste do Paraná, e agora neste mês, no dia 24, de junho, completa o seu aniversário, os seus 25 anos. Boa tarde, Álvaro, obrigado por vir aqui no programa. Boa tarde, Helder, boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre a Cressol aí para vocês e para todo mundo
está nos ouvindo. Você já tem uma certa experiência em questão de instituição financeira e entrou há pouco tempo no Cressol, né? Isso. Fazendo parte dessa família. Em instituições financeiras eu tenho um pouco mais de 7 anos aí de experiência, né? Trabalhando em outras instituições, bancos cooperativos, instituições cooperativas e também banco privado. E eu recebi um convite, né, desde dezembro do ano passado, um pouco mais de 6 meses, para estar à frente aí da agência de Santa Helena aqui, da Cressol aqui em Santa Helena. Como é que você caracteriza a história da Cressol, mesmo nesse pouco tempo que você está? Qual que é a grande finalidade, qual que é o grande objetivo, como é que funciona a missão, como você fala? É bom trabalhar no Cressol baseado nestes pilares estabelecidos já? Claro, com certeza. A Cressol nasceu, né, como você mesmo disse, em Dois Vizinhos, há 25 anos, com o intuito de algumas famílias e produtores rurais de pequeno porte que estavam tendo dificuldade para acessar linhas de crédito, né, para poder ampliar as suas produções, melhorar a qualidade de serviço e a qualidade de vida das suas famílias. E por esse objetivo eles se juntaram e formaram a Cressol, né, a primeira cooperativa. Lá em Dois Vizinhos, e isso há 25 anos. Olhando para o sistema de crédito, né, instituição financeira, a gente é relativamente novo. 25 anos é um período bem curto, né, é novo para uma instituição financeira. Porém, nesses 25 anos a gente tem conquistado, né, uma boa fatia aí dos atendimentos e da qualidade de serviço que a gente vem prestado. A Cressol, como cooperativa de crédito, não diferente das outras, tem o intuito de está agregando e trazendo, melhorando a qualidade de vida dos seus associados, né, dos seus cooperados, né, prestando isso com serviços de produtos financeiros, né, sempre tentando agregar e trazer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, para essas famílias. Nasceu aqui no Paraná e hoje está em praticamente todo o território nacional, né? Isso, hoje a Cressol está em 17 estados, né, do Brasil. A gente tem mais ou menos mais de 550 mil cooperados que já estão dentro do sistema Cressol. Ela nasceu no crédito rural, né? A gente é especialista no crédito rural. Porém, hoje nós somos uma cooperativa de livre admissão. O que é livre admissão? Qualquer segmento, né? Pessoa jurídica, empresas de qualquer porte e pessoas físicas. O público urbano, que a gente sempre chama, né, um empregado, funcionário de uma empresa, de uma indústria, pode se associar, pode fazer parte do quadro de associados da cooperativa Cressol. Faz tempo que conseguiu esta livre admissão? Olha, eu acredito que faz alguns anos. Como eu sou relativamente novo na Cressol, não tenho a exata data de que isso aconteceu, mas já há alguns anos aí que a gente está conseguindo atender todos os segmentos, né? O cooperativismo de crédito, o caso do Cressol, ele tem algumas facilidades em relação às agências bancárias tradicionais, né? O que eu posso dizer para você do diferencial do cooperativismo para uma instituição financeira privada ou, né, o banco estatal? Eu tive experiência nos dois cenários, né? Trabalhei em cooperativas, outras, e trabalhei em banco privado também. A cooperativa ela tem uma essência um pouco mais humana, a gente pode falar, né? Ela tem um olhar diferente para as pessoas. A gente tenta ver as pessoas e não só o negócio. Como que a gente pode agregar e como que a gente pode proporcionar uma maneira de ajudar com que essas pessoas conquistem os seus sonhos, que as pessoas possam estar de alguma maneira agregando com os produtos e serviços financeiros que a gente pode ofertar na qualidade de vida delas, né? Melhorando no crédito rural, vamos trazer, né? Como que a compra do implemento, né, ou a melhoria na propriedade pode estar trazendo uma qualidade de vida melhor para essas famílias, trazendo um benefício e agregando renda, né, para essas famílias aí. A gente tende a olhar como que a gente pode estar colaborando e ajudando essas pessoas. Mesmo porque o Cressol, por exemplo, não é do Olavo Setúbal, é do João, é da Maria, é do José. Todos nós, todos os associados, eu falo todos nós porque eu também sou associado, sou colaborador, mas sou associado da Cressol. Nós somos donos, nós temos o voto, né? Nós temos ajudamos a tomar decisões nas nossas assembleias, né? Todas as decisões, todas as prestações de contas são dados para os associados. Nós não temos acionistas, nós temos os associados que têm a sua cota capital, tem aquela pequena participação lá,
da cooperativa. Então ele é um dos donos, realmente um dos donos, né? Quando ele chega no Cressol para abrir uma conta bancária, ele passa a ser um sócio. Isso, ele passa a ser sócio. Até por isso que a gente chama de sócio, cooperado, não chama de cliente, né? Eles não são nossos clientes, eles são um dos donos. Ele abre a conta, ele tem uma cota capital, que a gente chama, integralização da cota capital, que é a participação dele dentro da cooperativa. Tá certo. Álvaro Freires da Silva, gerente-geral da agência Cressol, aqui de Santa Helena, muitíssimo obrigado pela participação, atender o nosso convite para comemorar esse jubileu de prata do sistema de crédito que é o Cressol, que está aqui estabelecido em Santa Helena também. Obrigado a você, Helder, obrigado a todos os ouvintes, agradeço muito a oportunidade de a gente estar vindo aqui, falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa cooperativa, da Cressol, do nosso sistema, e dizer que a gente está em Santa Helena, a gente está aqui para ficar, a gente tem intenção de estar atendendo todos os cooperados e todas as pessoas da melhor maneira possível. Tudo que vocês precisarem ou tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar vindo até a agência, falando comigo ou com o restante da nossa equipe, que a gente vai estar mais do que disposto para poder atendê-los. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado a você, tchau, tchau. Agora, Barata Darcy Bordignon falando sobre esporte. Boa tarde. Boa tarde, Helder. Boa tarde, ouvintes do Central Costa Oeste. Hoje temos a 31ª rodada do campeonato alemão. O Wolfsburg vai enfrentar o Freiburg na Arena Wolfsburg às 14h30 na Arena Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf contra o Borussia Dortmund. Ainda no dia de hoje, Hertha Berlim contra o Eintracht Frankfurt no Olímpico de Berlim. Em Colônia, Colônia e Union Berlim. Na Paderborn Arena, Paderborn e Werder Bremen. Na Arena de Munique, o Bayern de Munique recebe o Borussia Mönchengladbach. No domingo, o Mainz contra o August no Afonso Lopes. O Schalke 04 vai enfrentar o Bayer Leverkusen, também pela 31ª rodada do campeonato alemão. A novidade é o início do campeonato espanhol, a 28ª rodada do campeonato espanhol, depois de 3 meses aí parado por causa da pandemia. Retomando o campeonato espanhol, hoje teremos Espanhol contra o Alavés, o jogo marcado para o Cornellà El Prat, também Celta e Villarreal, Leganés e Valladolid, Mallorca e Barcelona, jogos de hoje. Amanhã teremos Atlético de Bilbao contra o Atlético de Madrid, Real Madrid contra o Eibar e o Real Sociedad contra o Osasuna. Aos poucos os campeonatos, pelo menos na Europa, retornando e voltando às suas atividades. Com informações para o Central Costa Oeste, Darcy Bordignon. O destaque neste momento é para Giovanni Canabarro. Boa tarde. Justiça determina a prisão domiciliar de santahelenenses que descumpriram isolamento social. O juiz de direito da comarca de Santa Helena, Jorge Anastácio Cotsias Neto, e também o juiz substituto da comarca de Toledo, Sérgio Laurindo Filho, deferiram liminar no pedido solicitado pelo Ministério Público do Paraná, representado pelo promotor Dr. Tarik Diogo, que sugere medidas cautelares, entre elas a prisão domiciliar, em desfavor de 2 cidadãos locais infectados pelo coronavírus e que descumpriram o isolamento social fundamental para evitar a transmissão da doença. Um deles foi avistado em comércios de um distrito de Santa Helena e outro foi para um município vizinho. Diante dessas denúncias, as autoridades sanitárias registraram um boletim de ocorrência que também serviu de embasamento para os magistrados. O texto prevê prisão domiciliar, ou seja, eles não poderão sair de casa sob qualquer circunstância e o descumprimento dessa medida acarretará multa de até R$25 mil. A decisão judicial também determinou a coleta de exames em familiares de um dos homens, o qual havia impedido o trabalho dos profissionais de saúde do município no ato da coleta. Mas com a determinação, os exames foram coletados. Portanto, a Justiça determinou a prisão domiciliar de 2 moradores de Santa Helena que descumpriram o isolamento social. E ontem foi o Dia dos Namorados, então vamos fazer o seguinte, vamos tocar, Mauro Vinícius, uma bela canção do Renan e Raí, Chorei no Sinal.
machuca e até deixa a gente enlouquecido. Confesso, é pura verdade, experiência própria aconteceu comigo. Deixa a gente meio louco, sai fora de si, briga com o mundo. Não quer saber se está errado, se fecha no quarto, mete o pé em tudo. É bem assim, se a gente briga eu fico louco. Saio das ruas sem ter hora pra voltar. Estou vivendo essa agonia, essa angústia, pois outra vez a gente voltou a brigar. Ontem à noite percorri toda a cidade, bebi demais, cabeça toda a doer. Embriagado pela dor, pela saudade desse amor louco que eu sinto por você. No trânsito agitado eu chorei, naquele sinal eu parei, me debrucei sobre o volante. Será que ninguém viu a minha amada? Naquela fria madrugada eu perguntava a todo instante. É bem assim, se a gente briga eu fico louco. Saio pras ruas sem ter hora pra voltar. Estou vivendo essa agonia, essa angústia, pois outra vez a gente voltou a brigar. Ontem à noite percorri toda a cidade, bebi demais, cabeça toda a doer. Embriagado pela dor, pela saudade desse amor louco que eu sinto por você. No trânsito agitado eu chorei, naquele sinal eu parei, me debrucei sobre o volante. Será que ninguém viu a minha amada? Naquela fria madrugada eu perguntava a todo instante. No trânsito agitado eu chorei, naquele sinal eu parei, me debrucei sobre o volante. Será que ninguém viu a minha amada? Naquela fria madrugada eu perguntava a todo instante. Seu braço está ficando curto? Tá difícil compreender a letra miúda? Então você vai precisar de óculos. Então aproveite a ótica Bianchetti Joalheiros, especialista Varilux, das lentes multifocais. Mais conforto, garantia de adaptação e mais satisfação. Promoção: meu primeiro Varilux Crisal Xperio ou Transitions. Até 1,5 grau, 50% de desconto. Até 1,5 grau, 50% de desconto em qualquer lente Varilux. Bianchetti Joalheiros, o centro da visão. E a Farmácia Real participa do programa Farmácia Popular, oferecendo medicamentos com descontos de 100%. Você ouviu muito bem. Farmácia Popular da Real, remédios sem custo. Chegaram na Real também as máscaras TNT por apenas R$ 2,50. E a High Protection, essa que eu uso, com preço incrível de R$ 7,99. Farmácia Real, aberta diariamente das 7h30 às 22 horas e plantão depois. Farmácia Real, sua saúde com qualidade e economia. Diz que entrega 3268-1288.
Bem, o Biratã Maia é indígena Uapixana do estado de Roraima e advogado com atuação especialmente em comunidades indígenas que desejam empreender suas próprias iniciativas econômicas. Boa tarde, doutor Biratã. Existe também um plano de contingência para evitar a proliferação do corona nas aldeias entre os índios. É importante, até saiu um áudio, né? O pessoal circulou na internet, um aviso especificamente para os índios. O importante é a prevenção do corona também nas áreas indígenas. Alguns costumes poderiam até facilitar a transmissão, né, doutor? Boa tarde, Helder. Prazer estar com você aí no espaço. Boa tarde aí também aos ouvintes da Central Costa Oeste. E sim, né, no primeiro momento foram adquiridas pela FUNAI cestas de alimentos, né, para que as comunidades indígenas possam se fixar com maior frequência nesse período de pandemia nas suas aldeias, né, para que elas evitem o deslocamento, assim levando o vírus para dentro das aldeias, né. E aí o que ocorre é que a FUNAI nesse primeiro momento, teve um primeiro momento que contou com a participação da FUNAI com bastante eficiência, e no segundo momento nós tivemos também aí uma ação do Ministério dos Direitos Humanos, e também contando outra vez com a boa participação da FUNAI ali de Santa Catarina, da região do Oeste Catarinense, e foram adquiridos alimentos aí nessa parceria com a CONAB, né, e nessa parceria resulta que esses alimentos foram entregues para os indígenas a fim de evitar com que esse deslocamento ocorresse com frequência, e foi realizado esse trabalho por essas instituições que eu citei. Bom, estou conversando com o doutor Biratã Maia. Outro assunto, mineração de terras indígenas. Tem causado polêmica, inclusive o subprocurador Antônio Carlos Bigonha, coordenador da Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, fala até em grilagem de terras na política do governo federal. E o doutor se manifestou a respeito disso. Como foi? Helder, no que toca ao assunto da mineração em terras indígenas e o posicionamento do procurador Antônio Carlos Bigonha, da Sexta Câmara do MPF, eu sinceramente, eu realmente acredito que o posicionamento dele é muito infantil. É de uma infantilidade tão grande que, assim, eu fico perplexo de saber que um procurador se posiciona dessa forma, né? Ele, na verdade, se refere ao PL 191, né, que trata sobre essa questão de mineração e outras atividades produtivas em terras indígenas. E o procurador Bigonha, ele se esquece de que também o direito de propriedade é também um direito constitucional, assim como o dos índios né? Então, assim, tem que haver um equilíbrio nessa correlação de forças jurídicas que existem dentro da própria Constituição. Ele afirma que o projeto é flagrantemente constitucional. É falso isso, é falso o que ele diz, né? É intelectualmente falso, porque o próprio formato da lei, quando a Constituição diz que a mineração em terras indígenas deverá ser regulamentada em lei, o próprio projeto em si já está seguindo a Constituição. Então, esse posicionamento dele é falso, é improcedente. Outro ponto é essa questão de que as comunidades não serão consultadas e que isso está sendo feito a toque de caixa, em outras palavras. Também é outra argumentação falsa do procurador Bigonha. Por quê? Se você olhar bem, quem estuda de verdade o projeto de lei, lá está estabelecido que outras formas de consulta às comunidades indígenas poderão ser aplicadas, né? E quando você fala de consulta, você está se remetendo à própria Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que diz lá como fazer a questão da consulta e tudo mais, né? Então, assim, é outro posicionamento improcedente do procurador. Me parece que ele não estudou o projeto de lei, apenas é um discurso improcedente. Me desculpe a expressão, um discurso bobo, né, improcedente, e que não encontra respaldo na realidade. A grande verdade é que muitas comunidades indígenas desejam a mineração em terras indígenas como uma das formas de desenvolvimento, né? E isso você não pode subtrair de uma comunidade. O procurador também se esquece de mencionar que
a Constituição brasileira de 88, ela diz em seus artigos iniciais que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a redução das desigualdades regionais, das desigualdades pelo mais amplo espectro de coisas da sociedade brasileira, né? E o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio, valores do trabalho, da livre iniciativa. Então os índios hoje, deste século XXI, que querem minerar, que querem fazer suas parcerias agrícolas, minerárias, eles desejam, eles estão sedentos por isso, entende? Não querem mais ser reserva de mercado, eternas reservas de mercado de ONGs. Então o procurador Bigonha deveria parar com esse discurso furado e estudar primeiro o projeto de lei, e você vai verificar que ele não é inconstitucional, pelo contrário, ele dá vida à Constituição, né? Então ele tem que estudar um pouquinho e saber que muitas comunidades indígenas querem sim a mineração em terras indígenas, seja através de sua própria iniciativa ou com seus parceiros. Da mesma forma a questão da agricultura em larga escala, que eles também desejam muito mesmo, né? Então assim, felizmente nós temos essas iniciativas que podem fazer efetivamente o contraponto à hegemonia desse discurso desonesto intelectualmente de ONGs e outras, de ONGs no sentido mais amplo do termo, né? Que índio não quer isso, que índio não quer aquilo, que índio quer viver sempre integrado à Mãe Terra. A Mãe Terra é um discurso ridículo, patético, né? Não, o índio quer conforto, o índio quer tecnologia, o índio quer dinheiro no bolso, ele quer a sua comunidade sadia, com dinheiro, com condições financeiras para, aí quem sabe, ter um bom plano de saúde, ter sua frota de carros, ter suas coisas. Então isso só consegue-se dentro de um sistema de produção capitalista real, capital produtivo. Os índios do Brasil, aqueles que assim desejam, têm plenas condições de assim realizar. Não adianta mais esse discurso, né, de tornar os índios uma reserva de mercado para o resto da vida. Não, isso não vai acontecer, e pode ter certeza. Inclusive eu mando esse recado aos adversários: vocês perderam, porque a partir de agora os índios vão querer sim, aquelas comunidades que desejam assim se desenvolver, vão fazer, e não há quem os pare, pode ser o governo que for. Dr. Ubiratã Maia, segundo este mesmo subprocurador, o projeto de mineração estaria entrelaçado com a questão da demarcação das terras. Ele fala em marco temporal, dizendo que isso inexiste, que é uma invenção. Pois é, né? A questão do marco temporal, o mesmo subprocurador fala que é uma coisa que inexiste, e em seguida ele diz que existe, dizendo que é uma invencionice jurídica. Ou existe ou não existe, ou é invenção, porque quando você inventa algo, ele passa a existir, né? Então você vê a própria contradição nas palavras dele, né, de dizer que não existe, mas depois de que é uma invencionice, ou existe ou é uma invenção, mas quando você inventa alguma coisa, passa a existir alguma coisa. Na verdade, Helder, o que ocorre é o seguinte: nós temos o marco temporal que se remete à data de 5 de outubro de 1988, é uma questão que sim existe. Ele já foi aplicado em diversas sentenças judiciais, seja da primeira instância, seja nos tribunais regionais federais, seja no STJ, seja no STF. Ele já foi aplicado em muitos casos, não só na Raposa Serra do Sol. Muitos dizem o seguinte: olha, esse caso essa questão do marco temporal só serve para o caso da Raposa Serra do Sol. Se isso fosse verdade, não teria sido aplicado pelo próprio STF e outras instâncias inferiores ao STF. Então, sim, o marco temporal é uma questão que existe. O que ocorre agora é que o marco temporal, que foi regulamentado pelo parecer 01 da Advocacia Geral da União, parecer vinculante 01 da Advocacia Geral da União, marco temporal, foi regulamentado por esse parecer. No momento ele se encontra
ele se encontra suspenso, mas ainda é uma decisão individual, uma decisão monocrática apenas de um ministro. Ele ainda vai a plenário esse assunto, né, para ver se mantém o parecer ou não, mas ele está aí, ele consolida uma tese, né, de que sim, 5 de outubro de 1988 é um marco temporal para a questão indígena, né, e já foi, repito, esse parecer já foi utilizado várias vezes no próprio Supremo Tribunal Federal, em outras instâncias inferiores de tribunais regionais federais, na Justiça Federal em primeira instância. Então sim, é uma questão que existe, ele existe, tanto é que existe que ele está aí em julgamento. E já foi utilizado em outros casos além da Raposa Serra do Sol. Então, assim, é outra vez improcedente a argumentação dele. É um marco que existe, está sob júdice, mas ele está aí, já foi aplicado até recentemente. Então, assim, é uma questão que remete a um outro direito. Se o direito dos índios, né, ele é constitucional em relação à questão das terras, o direito de propriedade das pessoas também o é. Está lá no artigo 5º da Constituição, né? É garantido o direito de propriedade. E aí está lá no 231, olha, tem que fazer a demarcação de terras indígenas, né? E aí o que acontece? Você tem que encontrar um equilíbrio, e esse equilíbrio é o marco temporal de 5 de outubro de 1988, que não é uma invencionice. Quem primeiro, eu me lembro muito bem, colocou isso com muita força foi o ministro aposentado do STF, o ministro Carlos Aires Brito. Eu me lembro, no voto dele da Raposa Serra do Sol, ele já falava nessa questão do marco temporal. Então, é esse o equilíbrio. Então, o marco temporal é uma questão que sim existe, e ele está aí, já foi utilizado em diversos tribunais, sejam eles da primeira instância, da Justiça Federal, em tribunais regionais federais, no Superior Tribunal de Justiça, STJ, e no Supremo Tribunal Federal. E não ficou só restrito ao caso da Raposa Serra do Sol. Portanto, o marco temporal de 88, ele existe, e já foi utilizado e está aí sendo julgado. De fato, sim, ele existe. Olha, o próprio aceno do governo com a nova política em relação aos indígenas, segundo Bigonha, já tem provocado uma onda de aumento de violência nas regiões de conflito. Isso consta de realidade? Sobre a questão se está causando mais violência, né, naquela região ali da Amazônia e tudo mais, sinceramente, para mim isso ainda é de um sensacionalismo, é um argumento sensacionalista, é uma retórica sensacionalista, então que acaba não dando em lugar nenhum, né? A verdade é que a Amazônia, o Brasil precisa ser desenvolvido, o Brasil precisa efetivamente entrar no mundo como um grande player internacional, e isso só será possível quando realmente tivermos atividades econômicas efetivas na Amazônia. Claro que tem que ser atividades que obedeçam à lei, que obedeçam princípios como do poluidor pagador, de eventuais reparações de eventuais áreas degradadas e tudo mais. Isso já está tudo previsto em lei e tem que ser cumprido sim. Então, para mim, na minha avaliação, é um discurso, uma retórica bastante sensacionalista, apenas para causar inflamações desnecessárias aí nesse ativismo hoje sem pé nem cabeça, esse ativismo ambientaloide sem pé nem cabeça, né? Então é isso, o Brasil precisa da Amazônia para se erguer como uma grande nação soberana efetivamente, para entrar no mercado mundial com soberania e força de quê? Força de negociação nos acordos internacionais de comércio e tudo mais. Então é isso, né? Não vejo isso, que esse discurso está trazendo aumento de violência. Não, isso é uma retórica apenas sensacionalista que, na minha avaliação, não tem realmente procedência. O Brasil precisa crescer e precisa da Amazônia para crescer, e claro, de uma forma que se respeite, né? De forma que se respeite todas as questões das legislações que envolvem a questão sustentável daquele bioma brasileiro. É isso. O Biratã Maia, advogado indígena, muito obrigado pela participação aqui no programa. Você que atua aí forte na questão de colocar o índio, de inserir o índio no desenvolvimento do país, o aspecto econômico. Eu fico muito grato pela entrevista. Boa tarde. Ok, Helder. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Agradeço a Central Costa Oeste, o espaço, a você,
aos ouvintes aí que nos deram atenção, e é um assunto realmente bastante importante, tem relevância não só para o estado do Paraná, mas também para o Brasil. E aí a gente coloca os nossos posicionamentos, né? Aí muitas vezes batendo aí de frente contra os posicionamentos até então hegemônicos aí sobre essa questão indígena. E contem comigo aí, se precisar, fico à disposição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Na busca incessante da melhor forma para atender amigos e clientes, o Laboratório Santa Clara comunica que recebeu testes rápidos do novo coronavírus, bem como faz a coleta para a sorologia do Covid-19. Vá até a Rua Argentina, em frente ao antigo Hospital Nossa Senhora das Graças, no centro de Santa Helena. Laboratório Santa Clara, responsabilidade técnica da doutora Silvana de Moraes Bueno. Testes rápidos do Covid-19. Maiores informações, fone WhatsApp 3268-3765. Grupo de amigos, consórcio Servopa, últimas vagas. 48 pessoas, todas da região, ainda tem algumas vagas, crédito de R$ 44.500 e 48 meses para pagar. Uma grande oportunidade. Consórcio de imóveis também é com o consórcio Servopa. Nesse grupo de amigos que eu falei, 2 jantares e sorteio de 4 viagens para o Nordeste com acompanhante. Solicite a visita do Áureo, ligue 988017351, que também é o WhatsApp. Imóveis e veículos, consórcio Servopa para a região, fale com o Áureo Gleice, ligue 88017351. E agora eu vou conversar com o Eudrian Boff, filhão. Escuta, a questão da pandemia aí dentro de transporte, como é que se insere isso na tecnologia? Você acredita que vai mudar a concepção do transporte, da mobilidade urbana em razão do Covid-19, tanto nas grandes cidades como também aqui nos municípios pequenos? Boa tarde. Tem toda a razão. A pandemia gerou um novo padrão. As cidades precisam de adaptações no transporte público, ruas viram calçadas na Alemanha e no Canadá, tanto para pedestres como para ciclistas. Barcelona e outros locais com excesso nas rodovias estudam uma forma de reorganizar rotas pós-confinamento. Enfim, cada local tem suas peculiaridades. Se o novo normal continuar estimulando o distanciamento social, de forma a evitarmos multidões, as grandes e médias cidades deverão redesenhar seus sistemas de metrô e linhas integradas de ônibus para evitar uma grande falência coletiva. Além da suspeita óbvia de que a mobilidade de massa é um vetor de contágio, alguns estudos já analisam a extensão da pandemia em cidades como Nova York por meio da rede de metrô. Nós vivemos em pequenas cidades, então isso aparentemente não nos afeta, ledo engano, pois as grandes cidades também fazem a nossa economia girar. Lá estão as grandes indústrias que projetam o nosso país para o mundo e nos dão um up no PIB. Mas e aqui? Teremos que mudar algo em relação a como nos locomovemos? Claro, tudo é um aprendizado. Se a gente puder exercitar a precaução, cuidar de aglomeração nos transportes, mesmo escolares, que nos são mais predominantes, poderemos evitar o contágio, não só do Covid, que surgiu agora, mas até de uma simples gripe. Boa tarde e até sábado que vem, aqui no Central. E no início desta semana, a Prefeitura, Câmara, CISA e Sebrae firmaram uma parceria com um grande diagnóstico de empresas locais. Eu conversei com 2 empresários, Leoveraldo Curtarelli, de Oliveira, do escritório Dimensão, o Léo, que já foi, inclusive, da CISA, da Cassiopar, e o outro empresário, Mauro Kozeski, que também já dirigiu a entidade que congrega o comércio local. Ele é da Kozeski Móveis e Esquadrias, atuante no ramo de movelaria. Então, sobre o tema, a gente conversou também com o consultor do Sebrae, Marcelo Padilha. Vamos então ouvir as entrevistas que eu fiz durante essa semana. Leoveraldo Curtarelli de Oliveira, já esteve à frente da Associação Comercial e também Cassiopar, e o empresário dentro do município de Santa Helena, participando deste encontro. É salutar esse diagnóstico que se pretende fazer, principalmente visando não só a questão dinheiro, financeira, mas também a partir da necessidade da mudança em razão até
desse estupim que acabou explodindo muitas vezes, que não era, como foi dito, empresas às vezes já estavam passando por dificuldade, mas agora conseguiram se interiorizar e ver realmente que precisa de mudança? Acho que é um momento, né, um momento peculiar da história aqui do empresariado, não só daqui de Santa Helena, acho que é do Brasil e do mundo, na verdade, né, Helder? Então, imagino que nós termos pensar num novo arranjo de produzir, um novo arranjo de você fazer negócios é extremamente importante. Nós sabemos que é iminente a necessidade do empresário de soluções rápidas, soluções estratégicas e que passa pela questão financeira. Acho que o choque da pandemia deixou os empresários inertes. Então, muitas vezes, só o dinheiro não é, muitas vezes, a solução definitiva. E, às vezes, ela é temporária também. Então, acho que a ideia é muito boa, porque, a partir do momento que você consegue fazer um trabalho de apoio de negócio, você consegue fazer com que o empresário consiga pensar não só no agora, porque o agora, daqui um mês, daqui 30 dias, 60 dias, o dinheiro acaba novamente. Mas pensar como que eu posso fazer meu negócio sobreviver nesse período e como eu posso transformar esse problema e esse período de dificuldade numa oportunidade para que o negócio possa crescer ainda mais. Então, eu acho que esse projeto está bem estruturado, tem ações no curtíssimo prazo, para quem precisa de um apoio imediatamente. Ele tem uma estratégia de médio prazo, de como melhorar meu negócio no médio prazo, durante ainda essa questão da pandemia, e expectativas futuras, como que eu posso talvez transformar meu negócio em algo mais lucrativo ainda. Eu acho que isso é estrutural para que nós tenhamos sucesso. Santa Helena tem muitas oportunidades, é um município muito bom, nós temos muitos ativos tecnológicos, aqui nós temos uma universidade, nós temos aqui um município com um monte de possibilidades, nós temos um setor produtivo que dá estrutura para isso, que é o agronegócio muito forte. Então nós temos todos os requisitos para nós sairmos disso muito bem. Então, se o empresário conseguir ter essa sensibilidade, que nós precisamos melhorar a gestão do negócio, nesse momento nós vamos sair muito mais fortes lá na frente. Então, acho que apesar do momento ter todo esse medo, mas nós temos que ser otimistas, porque as premissas e os recursos nossos, não só financeiros, mas os recursos tecnológicos, os recursos intelectuais aqui são muito bons para que nós possamos dar um salto lá na frente. Mauro Kozieski, empresário aqui do município, participando, claro, com todas essas restrições que tem hoje, observando distanciamento e tal, pouquíssima gente, e você foi um dos participantes desta ideia que está sendo lançada, de um diagnóstico que você pretende fazer das empresas, uma participação do poder público, das entidades organizadas e principalmente a necessidade da atenção dos empresários. Como se caracteriza todo esse processo aí? Eu achei que é muito importante essa iniciativa do município, juntamente com a associação comercial aí, de criar uma alternativa, uma espécie de assessoria para que se veja e se busque uma nova situação, ou seja, dar condições do empresário se manter na atividade com essa nova situação criada pela pandemia. Para isso, tem que ter assessoria, porque nem sempre todo empresário vai conseguir sair dessa situação, dependendo do ramo de atividade dele, sozinho. E, ao mesmo tempo, ele está precisando de recurso financeiro para manter essa atividade. Então, a combinação dos fatores de dar assessoria, através do SEBRAE, assessoria empresarial, vai permitir que esse empresário reveja o seu negócio e busque um investimento bem assessorado e isso faz com que essa parceria dê um respaldo positivo a médio e longo prazo, não só para esse empresário, como para todo o município a nível de atividade econômica. Agora ficou bem claro também que nem sempre só o dinheiro é a solução, né? Porque aqui existe uma fixação na questão dinheiro. Às vezes precisa culturalmente estar aberto à necessidade da transformação. Com certeza, esse é um problema que é inerente a todas as atividades e a toda a atividade econômica, no caso, né? E nesse quesito, se você não tiver um bom respaldo e uma responsabilidade, você acaba emprestando, dando dinheiro e esse dinheiro efetivamente não é bem aplicado. Então isso sim é muito importante que o município está fazendo aí nesse sentido de
dar esse respaldo de assessoria para que esse empresário reveja o seu negócio e faça um investimento seguro. Marcelo Padilha, consultor do Sebrae, falando com relação a esta reunião hoje aqui, com todos os cuidados possíveis, obviamente um público bem reduzido, mas expondo para a associação comercial, para vereadores, junto com a administração pública, um projeto que visa um diagnóstico das empresas existentes no município, tanto aquelas que estão legalizadas, digamos assim, e aquelas que funcionam de maneira informal. Como se desenvolverá esse trabalho, Marcelo? A proposta da criação desse trabalho foi pensada justamente nesse momento onde nós temos uma crise econômica em função da pandemia que acometeu o nosso país. O desenho dessa proposta, ele visa atender diretamente as empresas a partir do momento que nós vamos fazer uma análise dos impactos causados pela pandemia no município. Bom, temos que entender primeiramente o que é que aconteceu com todas as empresas, aquelas que têm mais dificuldades, as que têm menos dificuldades, mas sim desenhar um trabalho de apoio diretamente com consultorias emergenciais nesse momento de apoio às empresas. Além disso, é claro, né, além do atendimento direto às empresas com a consultoria que pode acontecer e esses estudos, nós queremos também desenhar um projeto a médio prazo, que ele pode acontecer com ações imediatas, mas também de médio prazo, onde pode fazer com que o município de Santa Helena tenha novos negócios com base na inovação e tecnologia. Então temos um trabalho que acontece nesse ano de fazer uma análise do ecossistema empreendedor e a partir desta análise ter a definição de que outras atividades, que outros modelos de negócio podem ser somados no município de Santa Helena de maneira que possa gerar mais emprego, mais renda, que isso possa impactar numa arrecadação e principalmente trazer novas oportunidades para os empreendedores. Agora, dentro da perspectiva organizacional da real aplicação desse projeto para que surta resultados, alguns eixos principais estão estabelecidos já. Foram estabelecidos algumas linhas de atuação com base em alguns eixos. Um deles é o mais emergencial, que é o fortalecimento empresarial, que é o apoio direto, que muitas empresas que estão tendo dificuldades, que nesse momento podem acessar este tipo de apoio. Uma outra focada em inovação e tecnologia, que é tanto a definição de qual é a verdadeira aposta que Santa Helena vai fazer para o futuro com relação a negócios de inovação e tecnologia, mas mais do que isso também na criação de um fundo de investimento aqui em negócios de inovação e tecnologia que pode ter o apoio da Prefeitura Municipal. Também a definição de quais são esses negócios, quais são os projetos de viabilidade para esses negócios, forma de atrair os investidores para essas outras atividades, que pode ser inclusive empreendedores aqui do município que já têm alguma atividade, ou então de outros municípios que queiram vir para cá. Enfim, é um apoio a esses negócios de uma maneira bastante inovadora. Além, é claro, de um foco de políticas públicas com acesso a serviços financeiros, de ampliar a quantidade de recursos destinados a financiamentos para as empresas, a partir desses que já existem no município e outros que possam ser incrementados, e também o apoio a compras públicas, que é ter uma preparação internamente do município para que ele possa priorizar as compras locais e principalmente dos pequenos negócios. A pandemia do coronavírus trouxe uma nova realidade e o mundo não será o mesmo, principalmente dentro do aspecto econômico. Dinheiro sempre é a solução para as empresas? Nem sempre, né? Muitas empresas acabam, num momento como esse, que há uma retração econômica, elas acabam tendo uma paralisação momentânea, paralisa principalmente a entrada de recursos, então não vende, não fatura, mas as contas continuam chegando. Então tem que pagar funcionários, tem boleto que está vencendo, e aí causa no empreendedor, é claro, uma ansiedade por ter que pagar essas dívidas. Então há uma necessidade de recurso aí como financiamentos. Alguns empreendedores eles conseguem ter aí, né, uma reserva técnica para superar esses momentos, mas nem todos têm isso. Muitos acabam entendendo que precisam sim de recursos, mas essa não é a solução única e imediata. Principalmente as atividades elas precisam se preparar para um momento de retomada da sua atividade. Elas precisam definir quando é que elas voltam para o mercado, quando que retomam o seu faturamento, como é que começa a vender. Alguns, inclusive, voltam a vender, mas de uma maneira menor, né, com impacto menor. Outras acabam tendo maior faturamento, mas tudo isso demonstra que não é simplesmente ter uma necessidade financeira.
para essas empresas, elas precisam de uma boa orientação sobre como que elas retomam a sua atividade, quem sabe no melhor patamar do que era anteriormente. Numa análise até simplista, e não é característica de Santa Helena, isso de vários municípios do Brasil inteiro, a pandemia foi um gatilho só para detonar uma bomba que já vinha cujo estupim já estava aceso há muito tempo. Podemos dizer que para algumas atividades, sim, já existiam algumas atividades que elas estavam com dificuldade de se manter no mercado. Muitos com diversos problemas. Com essa paralisação, né, 1 mês parado, 15 dias parado, 2 meses parado, tem muitas atividades que não sobrevivem. Então elas já apresentavam dificuldades de sobrevivência por conta do seu modelo de negócio, a sua forma de funcionamento. O que aconteceu com a pandemia é que acabou acelerando um pouco mais a quebra de algumas empresas que antes já tinham um modelo de negócio que não iria sobreviver. Mas temos que olhar também, tem um outro lado, tem um outro viés, de que foi uma oportunidade para muitas empresas acabarem faturando muito mais, modificar a sua forma de funcionamento, diversificar a sua maneira de chegar até o cliente, e tudo isso tem facilitado para que essas empresas possam se reinventar, e algumas que estavam com tendência aí de ter o seu fechamento, que agora elas possam inclusive ser fortalecidas. Padilha, para a gente encerrar, como romper a barreira cultural daquelas empresas que se acham autossuficientes? Esse momento de pandemia acabou trazendo esse novo normal, e que principalmente exige do empreendedor que ele possa modificar a sua forma de pensar, que eles podem buscar formas de apoio, buscar instrumentos, buscar instituições que, de fato, para muitas atividades, sozinho não tem mais como funcionar. E apoio, sim, existe, e que ele pode, nesse momento, buscar esse apoio para fortalecer a empresa dele. Temos muitas atividades que elas precisarão se reinventar, e muitas vezes a forma do como se reinventar pode ser facilitado por instituições de apoio, assim como tem o SEBRAE, outras instituições do Sistema S, como o SENAC, SENAI, o SENAT, né? Enfim, outras instituições, as próprias instituições locais, como a Associação Comercial, Prefeitura Municipal, o próprio Legislativo, que acabam trazendo formas de apoio a essas empresas para que elas possam se reinventar. E agora chegou a vez de falar dos aniversariantes. Parabéns para quem estava de aniversário ontem: Naina Silva do Prado, Franciele Oliveira Lanes, a Carol Strasburger, Débora Ruiz, Djalma Matias de Oliveira, Edith Toffoli, a mãe da Karina aqui da rádio, Carla Graciele, Juliana Ismaniotto e Jennifer Mari Brondani. Hoje a Preta Prati está de aniversário, também o Gilmar Gustavo Gundes, o Eloy Carlone, filho do saudoso Eloy Carlone, leva o nome do pai, da Estância Alto da Serra, lá em São Paulo, lugar belíssimo, onde fomos com a dupla Maico e Marcinho, há muitos anos atrás. Janaína Machado, Bruno Santos, hoje também está de aniversário Luciano Stahl, Márcia Miller, alô Márcia, a Beatriz Tomazinha, a Bia da Bia Decorações, Jéssica Citolin, Rosicler Matei e a Márcia Karen. Amanhã, meu cunhado, querido cunhado Inacir Galo, lá do Paraguai, da Fazenda Ibel, Juliana Pires. Amanhã é dia de cantar parabéns para Isair Bortoluzzi, para Pedro Kretzler, da Lanchonete Terra das Águas, a nossa querida Vila Rica, o Marcel Duarte, Elaine Hemsing, Júnior Macopi, Bruno Eduardo e Eduardo Felipe da Costa. Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Como eu falei no início do nosso programa, é uma alegria imensa receber hoje aqui o Padre Edivaldo para dar uma bênção especial neste dia de Santo Antônio, dia 13 de junho. Além de ser o dia de Santo Antônio, é o dia em que, do programa Ave Maria, a hora do Ângelus, às 18 horas, todos os dias da Costa Oeste, ecoando essa mensagem mundial que vai em tantas emissoras de rádio, tantos lares, em tantas redes de televisão. Um momento que a pessoa para um pouquinho depois daquele dia, às vezes muito conturbado. Padre, muito obrigado por fazer parte deste projeto que não é da Costa Oeste, é um projeto de Deus e de Maria. Boa tarde.
Nossa, que lindo, Helder, que linda essa tua expressão, projeto de Deus no projeto de Maria. Boa tarde. É isso realmente que eu procuro transmitir em minha vida. Maria, Nossa Senhora, o meu lema de vida é mariano, eis aqui o servo do Senhor, assim como Maria, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Nós estamos aí, dentro da programação tão boa da Rede Costa Oeste, ter esse espaço no momento em que o ponteiro maior aponta para o céu, o ponteiro menor aponta para a terra, este momento de link direto com Deus através da intercessão de Nossa Senhora. Como eu costumo falar, o momento da nossa conexão com Deus através de Nossa Senhora. Então agradeço de coração as pessoas que têm ouvido, ecoa muito este momento da Ave Maria por toda a nossa região, como se falava, pelo mundo afora. Na verdade, são 3 anos já desse projeto. E esse projeto que abriu as portas para outros projetos como Fé e Viola, né? Então, assim, graças a Deus, nesse momento, todos os dias, às 18 horas, este momento de fé, de reflexão, essa oração bíblica, a saudação do anjo a Nossa Senhora, e depois a nossa súplica, o nosso pedido a Nossa Senhora, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E junto com isso, sempre uma mensagem bíblica, às vezes o Evangelho do dia, e também uma mensagem musical para encerrarmos bem o dia e iniciarmos bem a noite. Como é bom. Padre Edivaldo gosta de fazer isso, além de todas as funções que a gente sabe que um sacerdote tem, cuidar da comunidade, dos doentes, atender aí às vezes quando há o passamento de alguma pessoa, as atividades com jovens, com todas as pastorais, com tudo, mas a comunicação através dos meios que expandem a palavra de Deus, e principalmente esse momento da Ave Maria é algo muito especial. Nós conversamos outro dia, se Jesus viesse hoje, com certeza ele estaria nas redes sociais, nas mídias sociais, quando ele voltar. Foi a ordem que ele nos deixou, aquilo que nós aprendemos dele aos pés do ouvido, que nós anunciássemos pelos telhados. E hoje é isso, né? Os meios de comunicação estão aí a serviço da vida, a serviço da boa notícia, e eu tenho certeza de que quanto mais nós estivermos nos meios de comunicação, né, quanto mais nós vamos estar agradando o coração de Deus. Para encerrar a nossa conversa, no final do nosso programa, hoje teve a bênção já de Santo Antônio percorrendo as ruas da cidade. Hoje é o dia do padroeiro de Santa Helena, e gostaria que o padre deixasse uma bênção especial a todos os nossos ouvintes, aos nossos patrocinadores, ao pessoal da rádio, uma bênção com a intercessão de Santo Antônio e Nossa Senhora, que é o objetivo principal das orações da Ave Maria. Isso, inclusive eu aproveito para fazer o convite. Hoje à noite, às 19 horas, tem o encerramento da trezena de Santo Antônio. Amanhã de manhã, às 8h30, tem a missa na Igreja Matriz, com a bênção dos pães de Santo Antônio, e essa festa diferente que vai ser amanhã, cada família celebrando em casa. E aqui eu aproveito esse espaço para ecoar um pedido: fiquem em casa, usem máscara, se cuidem, não façam aglomeração. Por isso que a paróquia está fazendo esse gesto, estimulando as pessoas a ficarem em casa. Helder Boff, que Deus te abençoe. Abençoe todos os patrocinadores deste programa e também da Ave Maria. Abençoe todos os ouvintes, sob a intercessão de Santo Antônio, de Nossa Senhora, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome da Farmácia Real, Laboratório Santa Clara, Bianchetti Joalheiros e Consórcio Servopa, ficamos por aqui. Sábado que vem, mais um programa para deixar você de ouvido colado no rádio. Chegando a Andréia, com o programa No Pique da Costa Oeste. São 2 horas de música sem intervalo comercial. Tchau, tchau, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Viva Santo Antônio! Você acabou de acompanhar pela 93,3 FM. Central Costa Oeste, uma reunião de notícias. No próximo sábado, pontualmente ao meio-dia, mais um programa para deixar você de ouvido colado no rádio.